Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 22 do livro de 2 Samuel, mas como de costume, antes da gente iniciar literalmente o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui já para te fazer um convite muito especial. Nesta quarta-feira, na Evo, na nossa igreja, nós vamos ter mais uma quarta profética. Nós vamos receber o pastor Lucas Gomes, um jovem muito usado por Deus na revelação da palavra, e você não pode ficar de fora. Esteja conosco presencialmente hoje às 20 horas, tá bom? Para mais uma quarta profética em nome de Jesus. Bom, gente, depois de 2 dias sem a gente estudar aqui no Evolução Diária, como eu disse na última sexta-feira, que eu ficaria 2 dias sem gravar a Evolução Diária por compromissos pessoais, nós estamos voltando de onde nós paramos. Então hoje nós vamos estudar o capítulo de número 22 do livro de 2 Samuel. Então vamos seguir firme e forte, porque hoje a gente faz o capítulo 22, amanhã 23, sexta-feira 24 e a gente finaliza, tá bom? Na segunda-feira, antes da gente iniciar um novo livro da Bíblia, tá? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Halloween. É isso mesmo, Halloween. Cristão pode ou não participar de festa de Halloween, decorar suas casas, permitir com que os seus filhos vão fantasiados para a escola. Já vou te dar uma resposta aqui de antemão. Não pode participar, ok? Mas eu vou te explicar isso nos detalhes na próxima semana, provavelmente segunda. Se não der para falar tudo num dia só, a gente fala um pouquinho mais na terça também. Então eu quero fazer uma série especial sobre Halloween. E na sequência a gente já começa um novo livro da Bíblia, tá bom? Mas vamos lá, gente. O nosso foco hoje tá aqui, 2 Samuel, capítulo de número 22. É um capítulo grande, de 51 versículos. Vamos fazer a leitura aqui na íntegra, conforme nós fazemos sempre, tá bom? Davi cantou ao Senhor um cântico. Então aqui já está dizendo que é um cântico de Davi. Quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro, és o meu Salvador que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, eu sou o salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu santo templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Deles saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens a chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardarei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de pecar. Olha só que interessante o que ele diz aqui, eu preciso fazer um parênteses aqui, tá? Todos os mandamentos do Senhor estão diante de mim, me afastei dos seus decretos, não me afastei dos seus decretos, não me afastei das suas leis, tenho sido irrepreensível com ele e guardei-me de pecar. O que ele está dizendo aqui, ó? Já pequei, já vacilei com o Senhor, já sofri as consequências desse pecado, mas depois disso
eu me guardei de pecar, não pequei mais e me tornei uma pessoa irrepreensível diante de Deus. Aí o texto continua: o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel ele te revelas, e ao irrepreensível revela irrepreensível. Ao puro te revela puro, mas ao perverso revela astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó meu Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele creem, nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus que me reveste com força e me torna perfeito o meu caminho. Ele me fez correr, veloz como a gazela, e me firma os passos nos lugares altos. Ele é que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dá o escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim um caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste com força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi ao pó, como o pó da terra, esmaguei e os amassei como a lama nas ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações, um povo que eu não conhecia, me é sujeito. Estrangeiros me bajulam assim que me ouvem e me obedecem. Todos eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, dos homens violentos, me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso como refúgio, Davi e os seus descendentes para sempre. Vamos entender esse texto, gente? Em nome de Jesus? É um texto grande, mas é um texto muito abençoado, tá? Aqui, na verdade, a gente vai ver algo na Bíblia muito parecido com essa escritura, com esse texto, está lá no Salmo 118. Então, as mesmas palavras encontradas aqui no Salmo em 2 Samuel 22, também é encontrada no Salmo 118, tá bom? Então, esse texto, na verdade, é uma grande expressão de gratidão a Davi, louvando a Deus por sua ajuda, pelo seu livramento nos momentos de aflição e momentos de perigo. Davi aqui vai expressar toda a sua gratidão a Deus, porque Deus livrou dos seus inimigos o tempo todo, e por Deus ter sido a fortaleza, o refúgio dele em meio a tantas adversidades. Então, para a gente entender melhor esse texto, nós precisamos dividir aqui em três partes, tá? Primeiro, o versículo mais importante desse texto vai dizer assim, ó: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos aqueles que nele creem ou que nele se refugiam. Então, aqui está literalmente o cerne, o entendimento desse capítulo. O que Davi está dizendo aqui? A primeira parte desse versículo em específico: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Então, o que Davi está dizendo aqui? Primeiro, tá? Antes da gente ir para o entendimento mais profundo, Davi está dizendo que ele se manteve fiel a Deus e Deus o recompensou grandemente, tá? É claro que aqui vai narrar o pós, né, a situação dele pós-pecado com Batseba, que fez ele aprender sobre a vida, entender que o pecado traz sérias consequências. Ele viveu as consequências desse pecado, a gente fala disso um pouquinho mais pra frente, mas ele aqui tá louvando a Deus, é uma poesia, um agradecimento ao Senhor, porque a partir do momento que ele decide viver uma vida em santidade, Deus faz proezas na vida dele. Então, o versículo que diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos aqueles
aqueles que neles se refugiam, a gente tem que dividir em 3 partes. A primeira parte, o caminho de Deus é perfeito. O que Davi está querendo expressar aqui? A maneira como Deus age e Deus conduz as nossas vidas é impecável, é sem falhas. Em outras palavras, Deus é perfeito na sua sabedoria e na sua ação. Ele está dizendo que Deus conduz as pessoas de forma impecável, sem falha. O caminho do Senhor é perfeito, né? Salmo 119 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra guia o meu destino. Isso quer dizer que o caminho que Deus tem para mim e para você é um caminho perfeito. Aí, a continuação do versículo diz: a palavra do Senhor é provada. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui? A palavra de Deus é confiável e verdadeira. Quando ele diz que a palavra é provada, quer dizer que ela foi provada e realmente ela é confiável e realmente ela é verdadeira. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. O que isso quer dizer, gente? Aqui indica que Deus é protetor e defensor daqueles que buscam abrigo ou refúgio nele. Isso significa que quando as pessoas colocam a sua fé e a sua confiança em Deus, Deus protege e cuida dessas pessoas. Em resumo, a ação de Deus na vida das pessoas é perfeita, ou seja, impecável, sem falhas. A palavra do Senhor é provada, que significa confiável e verdadeira. Deus é um protetor e defensor daqueles que buscam a Ele. Significa, aqueles que se refugiam no Senhor, Deus é um protetor, Deus protege, Deus defende, Deus livra. Essas foram as palavras de Davi, tanto no livro de 2 Samuel, capítulo 22, como no livro de Salmos. Agora, vamos entender o contexto ao qual Davi está proferindo essas palavras. O que motivou Davi a dizer que o caminho do Senhor é perfeito? Vamos lá, gente. Quando Davi estava na sua melhor fase, no seu melhor momento de vida, ele acaba perdendo o entusiasmo. Perde o entusiasmo, perde a direção do seu alvo. Ou seja, ele perdeu o foco no auge da sua carreira. Quando Davi começa a diminuir o ritmo, né, ele percebe, ele percebeu, na verdade, que com o Senhor ajudando ele, estava dando tudo certo. Davi não precisava mais colocar tanto esforço, ele recebe de Deus o favor. E com o favor de Deus, ele não emprega tanto esforço mais. Não era mais aquela pessoa que precisava ficar se matando para poder ter algum resultado. Não, Davi tinha o favor. Então, qualquer esforço que ele empregava, Deus dava vitória para ele. Aí, a presença de Deus no meio das guerras já ajudava Davi a vencer qualquer batalha. E aí Davi entende que ele não precisa mais ir para a batalha. Então ele fala, não é mais necessário ir para a batalha. Então ele decide tirar um pouco o pé. E nesse tirar um pouco o pé é que mora o perigo. Olha só o que acontece. Nessa tirada de pé, ele se envolve com Batseba, uma mulher casada, como nós já estudamos aqui, a esposa de Urias, um dos soldados de guerra de Davi. A partir daí começa uma série de desastres na vida de Davi, tá bom? Então vou seguir aqui uma ordem cronológica. Primeiro foi o filho dele recém-nascido com Batseba, fruto do adultério, que morreu poucos dias depois de nascer. Depois, um pouco mais adiante, ele teve que ver sua filha estuprada dentro da sua própria casa pelo seu próprio filho. Aí depois ele tem que ver o seu filho matando outro filho para honrar a irmã violentada. Um pouco mais adiante, ele anda dentro da sua casa ouvindo conversas que o seu filho Absalão estava tendo relação com suas mulheres. E para piorar, ele foi expulso de casa pelo seu próprio filho, o Absalão. E mais adiante, para piorar mais ainda, desgraça pouco é bobagem, né? Ele presencia a morte do filho que estava perseguindo o próprio pai. Agora, com tudo isso, o que Davi aprende? Várias lições importantíssimas para a sua vida. Primeira coisa que ele aprende, que toda escolha tem uma consequência. Anota isso em nome de Jesus. Toda escolha tem uma consequência. Você precisa entender isso. Muitas pessoas, tomadas por um desequilíbrio emocional, né, por uma falta de paciência, acabam tomando decisões explosivas em algum momento, determinado momento da vida, e acha que não vai ter consequência, né? E quando não tem consequência, isso é um malefício. Porque, por exemplo, um filho, né, que toma uma atitude, uma postura que desagrada ao pai, sinônimo de rebeldia, e o pai não repreende, isso não é um benefício para o filho, isso é um malefício, porque ele vai aprender que ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, que não vai ter consequência nenhuma. Então Davi, ele peca, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, um homem que agradou demais o coração de Deus, quando ele peca, ele aprende, ele tira uma lição para a vida dele, que toda escolha tem uma consequência. Segunda coisa que Davi aprende é que o pecado, por mais que seja anulado, Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências não. As consequências, elas vêm. Então, por mais que o pecado sejam perdoados, as consequências acontecem, vêm sobre as nossas vidas, tá? E a terceira coisa que Davi entendeu, que é simples demais, é plantou, colheu.
tudo que você plantar, você vai colher, seja para o bem ou seja para o mal. Então Davi aprende nessa jornada da vida dele que toda escolha tem a sua consequência. Ele escolheu ficar ocioso, se deitou com uma mulher casada e aí começou a colher muitas consequências. O pecado dele, Deus perdoou, o pecado foi anulado, mas as consequências do pecado não. E terceiro, ele estava colhendo tudo aquilo que ele plantou, ou seja, todos esses desastres dentro da casa dele foi fruto da semente que ele mesmo plantou. Então, Davi, ele teve vários acertos na vida dele, mas como ele teve também alguns erros. Se a gente colocar na balança, Davi teve mais acerto do que erro. Agora, os acertos da vida de Davi evidenciam toda a sua plenitude como rei, um excelente rei, mas os erros demonstram as suas fraquezas. Agora, uma coisa é importante salientar, que no meio dos seus próprios erros e acertos, ele aprendeu lições. E tem gente que mesmo errando e acertando não aprende as lições. Davi aqui aprendeu lições importantíssimas. E depois de tudo isso, depois que tudo isso aconteceu, ele pecou, ele falhou, colheu as consequências do pecado dele por muitos e muitos anos, aí ele decidiu, ele resolveu andar em retidão ao Senhor, em obediência ao Senhor. Ele adota um novo estilo de vida. O homem segundo o coração de Deus anda agora segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque entendeu seus erros e resolveu deixá-los para trás e então viveu uma nova vida. Então, tanto no Salmo 119, como nesse texto aqui de 2 Samuel, diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar o meu coração, para guardar no meu coração a tua palavra. Agora, olha só, gente, na sequência, no Salmo 119, vai dizer: e por isso eu fui grandemente recompensado. Ele foi recompensado porque andou segundo a palavra de Deus. Lembre, eu sempre cito Deuteronômio 28, Levítico 26, se você for obediente à palavra de Deus, você vai ser grandemente recompensado por Deus. Você vai ser guiado e dirigido por Deus e vai viver uma vida de recompensas pela sua própria obediência, ou seja, vai colher, vai plantar, vai colher multiplicadamente, vai viver a prosperidade do reino. Então Davi entende que cada movimento dele aqui no mundo físico reflete lá no mundo espiritual, e essa recompensa na vida dele se dá porque ele venceu as suas fraquezas, os seus erros e as suas debilidades. Aí um pouco mais adiante, Davi vai ter a consciência de que o propósito dele na terra ainda tinha um alvo. Quando ele fica ocioso e encontra com Batseba, ele estava ali achando que já tinha dado, né? Que ele já estava numa fase que não precisava mais fazer nada. Mas Deus nunca tinha dito, terminou já o seu propósito. Aí um pouco mais maduro ele percebe que agora ele deveria preparar o caminho para a próxima geração. Ele fez a parte dele, terminou, não, agora prepara o caminho para a próxima geração. Em especial para o seu filho Salomão. Por quê? Porque Salomão seria o responsável, teria a incumbência de construir o templo do Senhor. O ciclo muda, mas a causa continua. Ou seja, mudou o ciclo, mas a causa ainda era a mesma, o propósito ainda era o mesmo. Uma coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos nos mover por uma causa e não pelo acaso. É assim, infelizmente tem muita gente se movendo pelo acaso. Se mover pelo acaso significa viver as suas próprias vontades, desejos, trilhar o seu próprio caminho, né? Eu falo isso para algumas pessoas não gostam. Ah, mas é como se o pastor estivesse querendo que eu me tornasse um beato na igreja, ficasse o dia inteiro. Não, gente, não tem a ver com isso. Eu entendi o mover espiritual, e eu sei o quanto é importante. A Bíblia diz que nós somos tricotômicos, seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. Eu sei o quanto é importante a gente fortalecer o nosso espírito e andar pelas coisas do espírito, andar segundo a vontade de Deus. Mas, se você é um desses que quer andar pela sua própria vontade, siga o seu próprio caminho, e como eu sempre digo, mais adiante, essa conta vai fechar. Assim, uma coisa que você precisa entender, tá? Plantou, colheu. Andou conforme a sua própria vontade, vai ter a sua própria colheita. Andou conforme a vontade de Deus, vai colher o que Deus preparou para você. Ou seja, se movendo pelo acaso significa trabalhar para comer, beber, se vestir, conquistar coisas materiais, tudo que nós chamamos de rotina de uma vida comum, mas, né, uma coisa que você precisa entender que vai além do seu trabalho, né? Além das nossas vontades, é viver a vontade de Deus. Ou seja, construir o templo do Senhor aqui, né? Davi quis construir o templo do Senhor. Só que Deus disse: não, meu filho, não é você, essa causa não é tua. Então construir o templo trouxe novamente a Davi um entusiasmo para ele continuar o seu propósito, mas Deus disse não. E com toda a experiência dele de erro e acerto, ele chega à seguinte conclusão: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos aqueles que nele creem.
O caminho de Deus, sim, é perfeito. Nós é que às vezes trilhamos caminhos imperfeitos por conta das nossas escolhas e decisões. Enquanto Davi esteve alinhado com a vontade de Deus, ele vence leão, ele vence gigante, ele vence batalha, era um homem honrado, recebido com cânticos pelo seu povo. Mas, quando ele esteve desalinhado com a vontade de Deus, ele teve que experimentar muita coisa ruim. Agora, entenda isso, quando Davi experimenta as coisas ruins, não quer dizer que Deus estava castigando ele. Ele só colheu o fruto das suas próprias escolhas. Muita gente se revolta, fica revoltadinho com Deus. Eu tô na igreja tem 2 meses, 3 meses, Deus não muda a minha vida. Plantou a vida inteira um monte de coisa ruim. Viveu uma vida de ciclos e em ciclos de padrão repetitivos de coisas ruins. Aí em 2 meses, Deus é o seu mordomo, né? Deus é o seu gênio da lâmpada. Tem que mudar a sua vida porque você é mais bonito que os outros. Irmãos, entenda uma coisa, em nome de Jesus, eu preciso te falar isso aqui. O que chama a atenção do mundo espiritual não é a sua murmuração. O que chama a atenção do mundo espiritual é a sua vida com Deus, é a sua oração, né? Você quer um exemplo prático disso? O povo atravessa o Mar Vermelho, atravessa o mar a pé, né, ali com terra seca, os egípcios vêm atrás, Deus fecha o mar, protege esse povo, a primeira parada é em Mara, proposital, Deus testa o coração do povo, chega em Mara ali, um tanque de águas amargas, o povo com sede. Deus estava querendo castigar o povo? Não, Deus só queria provar o coração do povo. A Bíblia diz que o povo murmura, reclama, pede para voltar. O que Moisés faz? Ora. Moisés ora, Deus mostra ele uma árvore, daquela árvore Moisés tira um graveto, joga dentro do poço. Aquela água que era amarga se torna potável. Aí o povo anda cerca de 11 quilômetros e encontra um oásis no meio do deserto, chamado Oásis de Elim. Lá tinha tamareira à vontade, tinha 12 fontes de água, uma para cada tribo, comida em abundância, sombra para descansar. Era literalmente um lugar de sombra e água fresca. Comida boa, para o povo se fartar, se alimentar e continuar a sua jornada. Deus quer te levar para Elim, mas antes de Elim, Deus vai testar o seu coração em Mara. Presta atenção no que eu estou te falando em nome de Jesus. Deus muitas vezes ele prova o nosso coração para saber onde está a nossa intenção. E a grande verdade desse texto é que o nosso futuro está logo ali nos aguardando. É mais ou menos assim, Davi estava preparando a vida dele depois de um grande erro, né, tentando mudar todo o ciclo, aquele ciclo de padrão repetitivo negativo, entendendo que o que ele mesmo plantou, o futuro, fechou a conta e entregou um monte de coisa ruim para ele. E essa é uma grande verdade, tá? O que você está construindo hoje é o que está construindo literalmente o seu futuro amanhã. O que você está fazendo hoje, suas decisões, escolhas, suas intenções, é o que está moldando o seu futuro, tá? Então, tudo que o futuro reserva para nós são os frutos das nossas escolhas e decisões de hoje. Então, aqui em 2 Samuel 22, o que a gente observa? Um Davi mais maduro, cheio de sabedoria, dizendo que o melhor caminho é entender e viver pela vontade de Deus. No final, ele descobre que o que era mais importante para ele era viver uma vida no Espírito. No final da vida dele, ele descobre, né? Assim como Salomão, seu filho, que vai dar o seu coração a muitas regalias. A Bíblia diz que Salomão, tudo que colocou o olho, ele teve. Ou seja, ele não se passou privação de nada, tudo que ele quis ele teve. E no final ele descobre que o mais importante para um homem é entender e viver o seu propósito de vida aqui na terra, tá bom? Então, abra os seus olhos em nome de Jesus para essa ministração. A ministração de hoje é uma ministração bem pastoral, assim para que você possa abrir os seus olhos para aquilo que Deus tem chamado para você. Cuidado com as suas dúvidas, com as suas fraquezas, com seus questionamentos, com seus desejos, porque isso pode ser uma semente maléfica para a sua própria vida, tá bom? Então, assim como Davi, né? Davi, um homem agora maduro, cheio de sabedoria, que passa por diversas situações na vida, tá dando um grande conselho para a gente aqui. O conselho é entender e viver pela vontade de Deus. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui de 2 Samuel, mais um capítulo finalizado com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo. E não se esqueça, hoje à noite vai ser uma bênção, quarta profética, com o pastor Lucas Gomes. É um jovem pastor que eu conheci através de um amigo, tá? E eu estou trazendo ele na nossa igreja para ministrar a palavra de Deus para nós. Um moço muito usado na revelação da palavra. Não fica de fora não, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã tem mais Evolução Diária. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.